Existem momentos em que o coração parece não aguentar mais. O peso das responsabilidades, das frustrações, das perdas e até das expectativas não atendidas se acumulam como uma nuvem escura sobre a alma. Não é um cansaço físico, é algo mais profundo, uma exaustão da existência. Quantas vezes você já se deitou à noite, torcendo para que o dia seguinte fosse diferente, mas acordou sentindo tudo exatamente igual? Esse tipo de cansaço não se resolve com uma boa noite de sono. Ele vem da alma. E talvez, se você está vendo esse vídeo, é porque de alguma forma sente esse peso agora. No meio desse turbilhão de emoções, existe um convite que atravessou séculos, vindo direto do coração de Deus até você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus não estava falando com religiosos, santos ou perfeitos. Ele estava falando com pessoas como eu e você, cansadas. Esse versículo não é só uma frase bonita, é uma chave, uma resposta para aquilo que nenhuma motivação, remédio ou rede social tem conseguido curar. Jesus não está dizendo aguente mais um pouco, ele está dizendo venha. É o tipo de convite que muda tudo, e o mais bonito é que ele não exige nada em troca, apenas que você vá, que você se permita parar de lutar sozinho e se aproxime dele. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse convite. Vamos entender por que tantas pessoas estão vivendo sobrecarregadas e o que significa, de verdade, encontrar descanso nos braços do Criador. No Novo Testamento, encontramos muitos convites de Jesus. Segue-me, arrependei-vos, perdoai. Mas o convite de Mateus 11:28 carrega uma ternura especial. É o convite do alívio, do descanso. É o chamado para aqueles que já não sabem mais para onde correr. É como se Jesus dissesse: eu sei, eu vi o que você enfrentou. Eu entendo o que ninguém mais entende. Não é um convite frio ou genérico, é pessoal. É como se cada palavra estivesse escrita com o seu nome. Imagine a cena, multidões ao redor, pessoas quebradas por dentro, outras tentando manter uma aparência de força. No meio disso, ele se levanta e diz: venham a mim, não aos templos, não aos líderes religiosos, não às regras, a mim. Esse convite é revolucionário porque quebra a lógica da religião baseada em merecimento. Ele não diz, quando você estiver forte, venha. Ele diz, se está cansado, venha agora mesmo. O critério não é a perfeição, é o cansaço. E por que ele faz isso? Porque sabe que a alma humana foi feita para descansar nele, não em conquistas, relacionamentos, dinheiro ou status. Tudo isso passa. Mas a presença de Jesus permanece. É por isso que esse convite é tão poderoso. Ele é o ponto de partida para uma vida nova, não uma continuação da antiga. Quando aceitamos esse chamado, começamos a trilhar um caminho onde o peso é dividido com quem pode suportar, o próprio Deus. Vinde a mim pode soar como uma expressão bonita e até poética, mas o que isso realmente significa na prática? Será que é só uma oração? Ir à igreja? Abrir uma Bíblia? Ou há algo mais profundo nesse chamado? Ir a Jesus é um movimento do coração. É reconhecer que por mais que você tente, não consegue vencer tudo sozinho. É uma decisão interna de se render, de dizer, eu não dou conta, me ajuda. E isso é libertador. É curioso como nossa cultura valoriza tanto a força, a independência, o controle. Mas Jesus nos convida à vulnerabilidade. Ele diz, você pode vir a mim como está, ferido, fraco, sem entender tudo. Eu vou te receber. Vinde a mim. Não é um caminho religioso, é relacional. É sobre conexão, intimidade, confiança. É sobre enxergar Deus não como uma figura distante e severa, mas como um pai que está de braços abertos.
E quando aceitamos esse chamado, começamos a viver uma transformação silenciosa. As coisas externas talvez não mudem de imediato, mas algo muda por dentro. O coração, antes em guerra, começa a experimentar paz. Esse convite é constante. Jesus não faz uma chamada e depois se afasta. Ele permanece esperando. Todo dia, todo momento ele diz: vem. A pergunta é: vamos continuar tentando sozinhos ou vamos finalmente nos aproximar? Nunca se viveu tanto, se produziu tanto, se correu tanto. E ao mesmo tempo nunca se esteve tão cansado. A tecnologia prometeu facilitar a vida, mas trouxe consigo uma enxurrada de informações, cobranças e comparações que esgotam a mente e a alma. Vivemos pressionados a sermos bem-sucedidos, felizes, produtivos, o tempo todo. O fracasso virou pecado moderno e, por isso, escondemos nosso cansaço atrás de sorrisos falsos e filtros de redes sociais. O problema é que essa exaustão vai se acumulando. E como não é vista a olho nu, muitas vezes é ignorada até que explode em ansiedade, depressão, crises existenciais. E ninguém parece ter a resposta. Mas a Bíblia sempre esteve lá, dizendo algo que o mundo moderno tenta negar. O ser humano precisa de descanso, não só físico, mas espiritual. E esse descanso não está em uma viagem, um sucesso profissional ou um relacionamento. Está em Jesus. A geração mais cansada da história é também a que mais precisa ouvir o convite de Mateus 11:28. Precisamos, mais do que nunca, reconhecer que o ritmo acelerado está nos matando por dentro. E talvez aceitar esse cansaço e levá-lo até Cristo seja o primeiro passo para uma vida realmente plena. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com paz no meio deles. Você já sentiu que mesmo quando tudo parece estar certo na sua vida, ainda assim existe um vazio, um aperto, uma angústia inexplicável? Essa é a opressão invisível. Ela não aparece em exames médicos, mas consome por dentro. Essa opressão vem de muitos lugares. Traumas não resolvidos, culpa, vergonha, medo do futuro, comparações constantes, a sensação de não ser suficiente. Ela age em silêncio, minando nossa força e fé. É por isso que Jesus usa a palavra oprimidos no versículo. Ele sabia que muitos dos maiores sofrimentos do ser humano não são visíveis, são internos, são prisões emocionais e espirituais que paralisam. E pior, muitas vezes sentimos vergonha de admitir que estamos sobrecarregados. Achamos que a fé deveria nos tornar fortes o tempo todo. Mas a verdade é que a fé nos torna dependentes dele. E isso é o que nos liberta. Quando levamos essa opressão a Cristo, algo extraordinário acontece. Ele não nos julga, ele nos acolhe e começa a tirar pouco a pouco cada peso do nosso coração. A verdadeira libertação começa quando reconhecemos que não precisamos mais esconder nosso cansaço. Podemos levá-lo a quem tem poder para nos aliviar. Vivemos uma era em que muitos afirmam crer em Deus, mas poucos vivem como se realmente confiassem nele. O afastamento não acontece da noite para o dia. Ele é sutil, silencioso, como um barco que se distancia da costa enquanto o marinheiro dorme. Muitos se afastam porque não veem resultados imediatos em suas orações. Outros porque sofreram feridas dentro da própria igreja. Há quem tenha sido ensinado a temer a Deus, mas nunca a amá-lo. E há aqueles que simplesmente estão cansados demais para tentar. O peso do mundo moderno é tão grande que muitas pessoas acreditam que Deus as abandonou. Se Ele me amasse, por que isso está acontecendo comigo? Pensam. A dor se torna um muro entre o coração humano e o coração de Deus. Mas o que poucos percebem é que mesmo quando nos afastamos, Ele continua nos chamando. O convite de Mateus 11:28 não tem prazo de validade. Ele continua ecoando: vinde a mim, mesmo se estivermos longe, mesmo se estivermos feridos.
O que afasta as pessoas de Deus não é apenas o pecado, é a ideia de que não são mais bem-vindas, que Ele está decepcionado ou irado. Mas Jesus provou o contrário ao morrer por nós. Ele ama até o fim. Ele acolhe mesmo os que fugiram. Talvez você esteja sentindo que se distanciou demais, mas nunca é tarde para voltar. O caminho de volta sempre começa com um passo: aceitar o convite. Todos nós, em algum nível, carregamos fardos. Alguns são visíveis: contas, trabalhos, problemas familiares. Outros são secretos: traumas, medos, inseguranças. A maioria de nós tenta lidar com tudo isso sozinha, acreditando que é forte o suficiente. A sociedade nos ensina isso. Você é o responsável pela sua felicidade, dizem. Corra atrás dos seus sonhos, supere seus limites. Mas e quando os sonhos viram pesadelos? E quando os limites são ultrapassados ao ponto do colapso? Jesus sabia que o ser humano tentaria carregar mais do que pode. Por isso, ele ofereceu alívio. Não um alívio temporário, como um fim de semana de descanso, mas um descanso profundo que começa na alma. A proposta de Cristo é clara: entregue o que te pesa, eu vou carregar com você. Isso não significa que os problemas somem, mas que você não está mais sozinho enfrentando tudo. Há alguém ao seu lado, alguém forte, alguém eterno, mas é preciso humildade para reconhecer que não conseguimos sozinhos. A fé começa quando aceitamos que precisamos de ajuda, que precisamos de Deus, que não temos todas as respostas. E ao fazer isso, descobrimos uma verdade libertadora. Jesus não veio para os fortes, ele veio para os cansados, para os quebrados, para os sobrecarregados, como você, como eu. Para entender o poder desse versículo, precisamos voltar ao cenário em que foi dito. Na época, os judeus estavam oprimidos por leis religiosas pesadas e uma ocupação romana cruel. Havia cobrança por todos os lados: espiritual, social, emocional. Os líderes religiosos da época impunham dezenas de regras que, segundo eles, eram necessárias para agradar a Deus. O povo vivia com medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser santo o suficiente. Foi nesse contexto que Jesus apareceu com uma mensagem completamente diferente. Vocês estão cansados, estão oprimidos, então venham a mim. Ele estava oferecendo algo que os religiosos não ofereciam: graça. Mateus 11:28 é um divisor de águas, porque tira o foco da performance e coloca na relação. Ele não diz: façam isso ou aquilo e depois venham a mim. Ele diz: venham como estão. É um convite que rasga o véu da religião e abre caminho para o amor. Jesus estava, na verdade, desafiando todo o sistema da época e, ao mesmo tempo, estava revelando o coração de Deus. Um pai que não deseja ver seus filhos sufocados pela culpa, mas restaurados pela comunhão. Quando entendemos o contexto desse versículo, percebemos que ele não é apenas bonito, ele é revolucionário. Ele muda a forma como vemos a fé, Deus e nós mesmos. Muitos acreditam que seguir a Cristo é garantia de uma vida sem dores. Mas essa nunca foi a promessa. Jesus nunca disse que não enfrentaríamos tempestades. O que ele prometeu foi estar conosco em cada uma delas. Quando ele diz: eu vos aliviarei, ele está dizendo: eu vou sustentar você, eu vou andar ao seu lado, eu vou te fortalecer. O alívio de Jesus não é anestesia, é presença, é suporte, é paz em meio ao caos. Isso é o que diferencia a fé cristã de qualquer outro sistema de crença. Deus não está no topo de uma montanha nos esperando subir. Ele desceu até nós. Ele entrou na dor, sentiu o cansaço, chorou com os que choram.
O verdadeiro alívio vem quando entendemos que não estamos mais sozinhos, que podemos abrir o coração sem medo, que temos onde descansar a alma. E é por isso que, mesmo em tempos difíceis, tantos cristãos continuam firmes. Não porque são super-heróis, mas porque têm um lugar para depositar o que os pesa. Jesus não veio nos livrar de todos os problemas do mundo. Ele veio para nos dar descanso em meio a eles. E isso, por si só, já muda tudo. O mundo oferece alívios temporários, uma distração, uma conquista, um prazer momentâneo. Mas, assim que a música para, o silêncio volta mais alto. O vazio reaparece. E o peso, que parecia ter sumido, volta ainda maior. Cristo oferece um tipo de alívio que vai além da emoção. É um descanso existencial. É como se ele dissesse: você não precisa provar mais nada. Você pode apenas ser, e eu estarei com você. Esse alívio não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele não depende das circunstâncias, da conta bancária, do reconhecimento dos outros. Ele nasce do relacionamento com o Pai, da certeza de que somos amados, mesmo quando falhamos. Enquanto o mundo diz mereça, Jesus diz receba. Enquanto o mundo exige desempenho, Jesus oferece graça. E isso muda completamente a forma como vivemos. Não é à toa que tantos que se encontram com Cristo relatam uma sensação de leveza. Não porque os problemas sumiram, mas porque o coração encontrou abrigo, descanso, paz. Esse é o alívio verdadeiro. Não o que foge da dor, mas o que permanece firme mesmo no meio dela. E só Jesus pode oferecer isso. As pessoas olham para o que está por fora. Elas veem o seu sorriso, suas conquistas, suas redes sociais bem arrumadas. Mas Deus olha direto para o que está escondido. Ele enxerga o cansaço que ninguém vê, a dor que você não consegue explicar, as lágrimas que você segura para não preocupar ninguém. É por isso que o convite de Jesus é tão poderoso. Ele não é genérico. Ele é direcionado a quem está esgotado, a quem vive sorrindo por fora, mas está em pedaços por dentro, a quem já pensou em desistir, mas continua em pé mesmo sem forças. Deus não exige que você finja estar bem para se aproximar dele. Na verdade, é justamente na sua fraqueza que ele mais se aproxima. Ele não se escandaliza com sua dor. Ele não se afasta do seu caos. Ele entra nele com você. E o mais incrível, ele já sabe. Antes mesmo de você dizer uma palavra, ele já conhece o que está em seu coração. Mas ele espera que você confie, que abra espaço, que aceite o convite. Esse cansaço que ninguém entende, Deus entende. E ele não apenas entende, ele oferece cura. Cura que começa com a simples decisão de ir até ele. Nunca subestime o poder de um coração cansado que se rende. É nesse lugar que os milagres começam. Muita gente ouve o chamado de Jesus, mas não responde. Ficam esperando o momento certo, tentando se ajeitar antes de se aproximar. Mas o convite de Mateus 11:28 não exige preparação. Ele exige decisão. Aceitar o convite é um ato de fé. É dizer: mesmo sem entender tudo, eu vou. É parar de lutar sozinho e finalmente permitir que alguém divida o fardo com você. É reconhecer que existe um descanso que só Cristo pode oferecer. O segredo não está em entender tudo, mas em confiar. Porque quando aceitamos esse chamado, abrimos a porta para uma transformação que vai muito além do emocional. É espiritual, é profunda, é eterna. Você pode continuar tentando carregar tudo sozinho, ou pode hoje dar o primeiro passo em direção ao alívio que só Jesus oferece. Ele não vai te forçar, mas ele está chamando, e o tempo de aceitar é agora. Imagine a diferença que isso pode fazer na sua vida. Imagine acordar amanhã com um novo senso de propósito, sabendo que Deus está ao seu lado em cada detalhe. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. E Ele está esperando por você. Rendição. Essa palavra assusta, porque nos ensinaram que se render é perder.
Mas no reino de Deus, se render é ganhar. É parar de brigar com as tempestades e começar a andar sobre as águas, guiado pela mão de Cristo. Quando você entrega suas dores, seus medos, suas frustrações a Jesus, algo sobrenatural acontece. Não é que os problemas desaparecem, mas o peso muda de lugar. Aquilo que antes te esmagava, agora é carregado por Ele. E é nessa troca que a leveza chega. Não uma leveza emocional passageira, mas uma paz que excede todo o entendimento. Uma sensação de estar seguro mesmo quando tudo parece incerto. Rendição não é fraqueza, é sabedoria. É saber que sozinho você pode até continuar, mas com Ele você vai mais longe, com paz no coração. É confiar no Pai que sabe exatamente do que você precisa. E essa leveza, essa paz, não é privilégio de poucos. Está disponível para todos que se entregam, para todos que param de fingir estar bem e decidem confiar de verdade. Se você está cansado, talvez seja a hora de parar de lutar contra e começar a caminhar com. Essa é a leveza que Jesus oferece. Há algo poderoso em ouvir histórias reais. Pessoas como eu e você que enfrentaram dores profundas, mas encontraram descanso em Cristo. Gente que pensou em desistir, mas descobriu que Jesus era tudo o que precisavam. Uma mãe que perdeu um filho, mas encontrou consolo no abraço de Deus. Um jovem que vivia em crise de ansiedade, mas que experimentou a paz de Jesus numa madrugada de oração. Um homem que tentou tirar a própria vida, mas foi resgatado por uma palavra de esperança. Esses testemunhos não são exceções. Eles são prova viva de que o convite de Mateus 11:28 continua atual, de que o alívio é real, de que Jesus ainda transforma vidas, inclusive a sua. E se você acha que não tem mais jeito, lembre-se, muitos pensaram o mesmo antes de conhecer a graça. Eles eram cansados, oprimidos, quebrados e foram aliviados. Ouvir essas histórias renova a fé. Faz a gente lembrar que não está sozinho, que há uma multidão de pessoas que já passaram por onde você está e encontraram saída. E talvez um dia o seu testemunho também inspire alguém a não desistir. Agora, depois de tudo que falamos, a pergunta que fica é simples e profunda. Você está pronto para descansar? Está pronto para parar de tentar sozinho e aceitar o convite? Jesus está esperando. Ele não te pressiona, não te condena, Ele te chama, Ele te ama e quer aliviar o peso que você carrega há tanto tempo. Você não precisa entender tudo para dar esse passo. Precisa apenas confiar, entregar, aceitar, dizer com sinceridade: Senhor, eu estou cansado, eu venho a Ti. E Ele, fiel à sua palavra, vai te aliviar. Esse vídeo não é apenas mais um conteúdo, é um chamado, uma resposta de Deus para o que você tem sentido no silêncio da sua alma. Se isso falou com você, pare agora. Ore, fale com Deus, como se estivesse falando com um amigo. E diga a Ele o que você está sentindo. Ele está ouvindo e Ele vai agir. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Talvez seja exatamente o que alguém que você conhece está precisando ouvir hoje.